2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A Igreja e os dons espirituais. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É um prazer estar com você mais uma vez, falando sobre alguns pontos que entendo serem necessários para a abordagem da lição deste domingo, que é a lição de número 8, a Igreja e os dons espirituais. Vamos começar deixando claro que os dons espirituais são dotações do Espírito Santo de Deus a determinadas pessoas dentro da Igreja. Dons espirituais não são designativo de santidade nem de superioridade espiritual. Eles são ministrados à igreja para que a igreja seja edificada. Portanto, uma pessoa que possui um dom espiritual, ela o possui para ser usado para edificação da igreja, não para autopromoção ou marketing pessoal, ok? É algo que deve ser abordado. É interessante falar também que quando tratamos de dons espirituais, via de regra, a teologia pentecostal divide os chamados 9 dons espirituais em seção de 3 dons, ou seja, 3 sessões de 3 dons. A primeira sessão é a sessão dos dons de sabedoria, que é o próprio dom da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Esses são chamados dons de sabedoria. Tá? Os dons chamados de elocução são justamente os dons de língua, profecia e interpretação das línguas. E os chamados dons de poder são os dons de fé, de curas e de milagres. É dessa forma que a teologia pentecostal tem feito, no sentido de didaticamente dividir e agrupar os chamados dons espirituais. Aí entra uma grande questão para os nossos dias. Os dons espirituais são para os nossos dias? Sim, os dons espirituais são para hoje. Por quê? Porque nós não vemos em nenhum versículo na Bíblia, salvo forçando gravemente uma interpretação, nós não vemos na Bíblia Sagrada nenhum designativo, versículo informando que os dons não deveriam ser ministrados ou deveriam desaparecer junto com a morte do último apóstolo, ou que os dons seriam apenas para o primeiro século, momento em que a igreja ela procedeu com o ensino e a pregação da palavra de Deus, e com a morte do último apóstolo os dons teriam deixado de serem ministrados, exercidos dentro da igreja. Esse é um pensamento que, em que pese ter alguns argumentos, não encontra respaldo bíblico, ok? E repito, quem pensa dessa forma, os chamados cessacionistas, eles acabam forçando uma interpretação das Sagradas Escrituras, tentando fazer com que essa possibilidade de que os dons morreram ou deixaram de ser exercidos com a morte do último apóstolo, isso aí é um pensamento que não procede das Sagradas Escrituras, ou pelo menos não encontra respaldo dentro da Bíblia Sagrada. Ainda em relação aos chamados dons espirituais, uma das críticas que alguns cessacionistas fazem, os dons espirituais podem trazer novas revelações à vida cristã. Eventualmente, alguns dons espirituais podem efetivamente trazer orientações
específicas e novas para determinadas pessoas ou grupos, mas de forma alguma nós pentecostais entendemos que qualquer nova revelação trazida pelo Espírito Santo tem um caráter doutrinário e canônico, tentando aí acrescentar qualquer juízo de valor aos livros das Sagradas Escrituras que já foram, como entendemos, canonizados. Então, nenhuma revelação nova tem a característica de fazer com que a palavra de Deus receba algum acréscimo ou seja substituída, ok? Segunda questão, há muitas pessoas que dizem que a igreja em Corinto era uma igreja bagunçada porque era uma igreja pentecostal. Ok, esse é um argumento, só que dizer ou partilhar o argumento de que a igreja em Corinto era uma igreja bagunçada porque era pentecostal é o mesmo que dizer que Deus era responsável pela bagunça na igreja, porque afinal de contas, se Deus mandou os dons espirituais, naturalmente, em último caso, ele seria o responsável por toda aquela baderna que havia ali na igreja em Corinto. Esse é um pensamento extremamente equivocado, porque os dons espirituais, conforme Paulo fala em 1 Coríntios, são dados para a edificação da igreja, não para trazer bagunça ou desarranjo dentro da ordem do culto. Em segundo lugar, devemos levar em consideração que a igreja em Corinto já era uma igreja problemática, cheia de divisões, com problemas na esfera sexual, problemas de integridade, questões relacionadas à justiça, crentes buscando justiça comum para processar outros crentes. Então, o problema na igreja em Corinto não eram os dons espirituais, mas sim o tipo de cristãos que havia naquela igreja que precisavam ser doutrinados, tanto que Paulo escreve 2 cartas para essa igreja e ali traz as diretrizes necessárias. Entretanto, dizer que a igreja de Corinto era pentecostal porque era bagunçada, fere frontalmente o princípio da hermenêutica sagrada, porque afinal de contas, em última instância, se Deus manda os dons espirituais, ele seria então responsável pela bagunça na sua igreja. Como nós entendemos que não era esse tipo de pensamento, cremos que os dons espirituais foram enviados para que a igreja possa ser edificada e, uma vez edificada, ela possa ser organizada e dar seus frutos necessários de acordo com a vontade de Deus. Um terceiro argumento que eu queria deixar é que muitos cessacionistas alegam que os dons espirituais podem ser imitados por Satanás. Esse é um argumento bastante interessante, mas cabe aqui uma resposta. Só pelo fato de que Satanás pode realmente imitar algumas manifestações espirituais, as verdadeiras manifestações espirituais é que não prestam? É esse o verdadeiro argumento? Ou seja, nós vamos dar um banho no bebê e vamos jogar o bebê junto com a água suja fora? Claro que não, nós temos que tomar todo um cuidado aí para não esticar ou não dar a entender a nenhuma pessoa que as manifestações espirituais que Satanás eventualmente pode fazer numa igreja cristã são necessariamente um designativo de que os verdadeiros dons não prestam. Pelo contrário, aquilo que é imitado se baseia em algo que é original e que tem valor. Então, os dons espirituais não devem ser desprezados porque Satanás se articula e imita algumas manifestações espirituais dentro de algumas igrejas. Para quê? Para tentar confundir os cristãos. Então, essa questão de que Satanás imita os dons e por isso os dons não devem ser exercidos na igreja é uma questão que não merece muito crédito, tendo em vista que, dando apoio a esse tipo de referência, a essa teoria, eu estou dizendo então que os verdadeiros dons, o dom verdadeiro manifesto pelo Espírito Santo não vale nada e eu vou acabar focando naquilo que o inimigo das nossas almas tem feito. Então nós devemos repensar essa forma de tratar sobre os dons espirituais e, acima de tudo, crer que os dons espirituais são para os nossos dias, eles continuam sendo ministrados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Com certeza o Espírito Santo falará melhor ao seu coração sobre a forma como você deverá partilhar outras ideias em relação a esse assunto dos dons espirituais na sua classe. Que Deus te dê um ótimo domingo, uma aula abençoada e que os seus alunos na sua classe de escola dominical, ao terem contato com essa lição, possam buscar também os dons espirituais para que a igreja como um todo seja edificada. Deus abençoe você. CPAD, a editora da Escola Dominical.